Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Gastro Talks. Meu nome é Stella Marini. Meu nome é Candice Krumel. E hoje, Candice, nós temos um convidado muito especial, um convidado internacional. O nome dele é Manuel Lopes, e ele é urologista. Ele fez residência em urologia na Universidade de Coimbra, e ele estará hoje aqui conosco falando de um tema muito importante: intestino e próstata. Quando cuidar do intestino previne o câncer de próstata. E justamente eu então convido o Manuel para tu falares um pouquinho, para nós, contar um pouquinho a tua trajetória como urologista e o teu interesse pelo tema. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um gosto para mim estar presente no GastroTalks. Eu sou urologista em Portugal. Formei e terminei a minha residência há cerca de 2-3 meses. E é um gosto enorme estar aqui em Caxias do Sul, no Brasil, numa cidade que me é muito querida. Eu passei cá por Caxias do Sul durante a minha residência, fiz um fellow cá com o Filipe Figueiredo e agora estou de volta para levar um bocadinho ainda mais de aprendizagem, porque eu graduei-me na Universidade de Coimbra e agora estou numa fase de transição, mudança para outra cidade, para um outro hospital, para levar, no fundo, a aprendizagem que tive, muita da aprendizagem que tive cá em Caxias do Sul. E, portanto, é uma honra para mim estar aqui. É a minha primeira participação num podcast, o que também é muito especial, numa cidade que me é especial. E, portanto, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Que legal. Então, bem-vindo, Manuel. Obrigado. E é tão legal ver, o quanto Portugal e Brasil, como a nossa cultura é muito parecida, nós temos realmente uma conexão. E na medicina não é diferente, quando a gente conversa um pouquinho sobre o sistema de saúde de Portugal, especialmente dentro da gastroenterologia, eu tive a oportunidade de conhecer a Maria, que é a namorada do Manuel, que é gastroenterologista, e tem muitas coisas parecidas e isso é muito legal. E hoje, justamente, nós escolhemos esse tema porque nós estamos no Novembro Azul. E também achei interessante que em Portugal também novembro é o mês, onde se pensa, se fala sobre prevenção Você acha que não é Dia Internacional de câncer de próstata. Eu acredito que sim. Então, nós justamente pensamos em falar sobre esse tema porque o nosso podcast, o foco principal, vocês sabem que é a saúde intestinal e tem uma relação direta. Vocês vão entender. É algo ainda muito novo na literatura, é pouco falado, mas vocês vão ver que temos realmente evidências sobre isso. Beleza. De facto, o Novembro Azul é já um movimento internacional que surgiu nos Estados Unidos da América e em Portugal, por acaso, em Coimbra, particularmente na cidade de Coimbra, em novembro, tradicionalmente os urologistas andam de bigode, usam só o bigode, porque o Novembro Azul vem do termo Movember, de mustache, e junta mustache com November e dá o Movember, e é o mês de alertar para o homem que tem que cuidar da sua saúde, que habitualmente nós sabemos que o homem tende a ser menos cuidadoso com a saúde do que a mulher, então este é o momento para isso, para alertar os homens que têm de cuidar da sua saúde, sobretudo no cancro da próstata, mas também nas outras patologias. E fala para os nossos ouvintes, então, Manuel, afinal, se fala tanto do câncer de próstata, nós sabemos que ele é o câncer mais comum entre os homens, só perde realmente para o câncer de pele. Mas fala para nós, afinal, da onde vem o câncer de próstata, quais são os fatores de risco, os sintomas, quando é que se suspeita que eu possa estar com câncer. Então, sim, o cancro, e só fazer o disclosure que nós em Portugal não dizemos câncer, dizemos cancro da próstata. Então, às vezes vai fugir um pouquinho a palavra, vou tentar adaptar o discurso para quem nos ouve ser mais perceptível. E o câncer de próstata é mundialmente um dos tumores mais frequentes no homem
e em Portugal e também no Brasil é o segundo cancro mais comum e a segunda causa de morte mais comum em Portugal, só perde mesmo para o câncer do pulmão, que mata ainda mais do que o câncer de próstata. E, portanto, no Brasil ele é responsável à volta de uns 15 mil casos, de 15 mil mortes por ano. Portanto, é muito importante estar atento. E é importante porque muitas vezes, e a maior parte das vezes, o câncer de próstata não dá sintomas. Tá? É importante esclarecer que há muitos homens que com a idade começam a urinar mal e pensam-se que estão a urinar mal, que começam com os sintomas do trato urinário e ficam preocupados se isso está relacionado com câncer de próstata. Isso raramente, ou a maior parte das vezes, não está relacionado com o crescimento benigno da próstata. Então é importante que, sobretudo a partir dos 50 anos, os homens tenham o cuidado e tenham a preocupação em procurar este rastreio do câncer de próstata, que é um tema cada vez mais debatido, se nós devemos ou não fazer o rastreio do câncer de próstata a todos os doentes. E atualmente o que está recomendado é que os homens com mais de 50 anos, ou até um pouquinho mais cedo, se eles tiverem maior risco, e já lá vamos falar do que é isso do risco, um pouquinho mais cedo fazer o PSA, a avaliação na análise do sangue, a avaliação do PSA, que é o marcador mais específico que nós temos da próstata. Ele não é específico de cancro de próstata, de câncer da próstata, mas é específico da próstata e, portanto, se ele estiver aumentado, nós sabemos que algum problema vai haver ali na próstata. E depois o PSA conjuntamente, antigamente mais com o toque retal, ele continua ainda a ser fundamental hoje em dia. Há situações de câncer de próstata em que têm valores de PSA baixo, mas é possível palpar, por exemplo, um nódulo duro ou uma próstata dura no toque retal, e isto é um alerta muito grande para o diagnóstico. E mais atualmente tem surgido o papel da ressonância magnética da próstata, que é fundamental no diagnóstico, que nos vai permitir fazer de forma mais dirigida e mais objetiva a biópsia de próstata, que é o exame final e definitivo neste diagnóstico. Portanto, alertar que de facto isto pode aparecer, não dar sintomas. É importante o homem procurar e é importante o paciente procurar ir no médico e perguntar para fazer a análise do PSA. O áudio. Tá desligado o áudio, Candice. Posso fazer uma pergunta que não está no script? Claro. Tá, beleza. Olha só, eu não estudo câncer de próstata desde 2003, quando fiz prova para residência, tá? Por que tu falou que é controverso ainda se a gente tem que fazer rastreamento em todo mundo ou não? Então, é controverso porque nós não sabemos atualmente, se nós formos oferecer o PSA, o diagnóstico do câncer de próstata, a todos os doentes indiscriminadamente, se fizéssemos um rastreio populacional indiscriminado, isto levanta muitas questões quanto ao sobrediagnóstico, o excesso de diagnóstico de câncer de próstata, que vai ser indolente e que, na verdade, não ia causar dano se o paciente não tivesse o diagnóstico. Um dos principais fatores de risco, talvez o maior fator de risco para o câncer de próstata, é a idade. Então, há estudos em cadáver a mostrar que autópsias feitas em doentes que não tinham um diagnóstico acabam por encontrar incidentalmente um câncer de próstata. Praticamente todos os homens, se viverem até aos 100 anos, praticamente todos nós vamos ter um diagnóstico de câncer de próstata. A dificuldade está em perceber quais é que vão ser problemáticos e causar uma doença grave e que tem que ser tratada, quais é que nem precisavam de ser diagnosticados ou que podem, depois de diagnosticados, simplesmente ser vigiados, como mais à frente poderemos falar. Tá bom? Então, o rastreio que está preconizado mais é um rastreio dirigido, um rastreio específico, em que o médico oferece ao paciente que tem à frente, conforme a sua idade, as suas outras patologias, as comorbilidades, oferece este diagnóstico e não indiscriminadamente a toda a população, como, por exemplo, em Portugal acontece no câncer de mama, que o diagnóstico, o rastreio é oferecido de forma organizada a todos os doentes. Isto ainda não é assim na próstata e há algumas digamos que preocupações quanto a isso, ou muita discussão, precisamente por este dilema de
vamos diagnosticar muito, mas se calhar não estamos a diagnosticar melhor porque vamos estar a fazer coisa a mais. E sobre essa tua fala, né, eu sei que já faz tempo que é discutido, viu, na literatura, e é um tema que eu acabo lendo eventualmente, porque o meu pai aos 60 anos teve o diagnóstico de câncer de próstata, e ele tinha PSA normal. E ele tinha um tumor indiferenciado, que daí ele tinha PSA normal. E aí, quando realmente ele fez cirurgia, enfim, já era localmente avançado. E realmente, o que me faz pensar é que talvez seja parecido com câncer de intestino. Câncer de intestino, nós fazemos uma busca ativa muito bem estabelecida na literatura, mas os guidelines orientam que mais ou menos em torno, depois dos 70 anos, 75 anos, é controverso se vale a pena continuar fazendo exame de prevenção. Porque o curso da doença, ela é realmente lenta, né? E geralmente o paciente acaba tendo outras complicações, geralmente de ordem cardiovascular. E eu fico pensando se daqui a pouco o câncer de próstata não se deveria fazer esse rastreamento, né, mais de uma forma organizada, como você disse, né, regular, até uma certa idade, e depois daquela idade, por conta bem dessa questão da evolução. Pelo menos pensando, claro, que eu tenho um viés, que foi o fato de meu pai ter tido câncer aos 60 anos, né? E um câncer bastante agressivo, mas, por outro lado, não sei se tu acha que isso pode fazer sentido, Manuel, de pensar que em jovem ele pode ser mais agressivo do que em pessoas mais idosas, e talvez valha a pena realmente começar a prever o rastreamento entre 45 e 50 anos, e depois lá talvez pelos 70 não precisa mais ser tão regular? Tu acha que isso pode fazer sentido? Sim, exatamente. E isso vem até nos nossos guidelines europeus e também nos americanos, de que o urologista ou o médico deve parar o diagnóstico ou o rastreio quando o paciente tem menos do que 10, 15 anos de expectativa de vida, ok? Ou seja, se o paciente tem pela frente mais 20, 30 anos de vida, então vale a pena diagnosticar e procurar o câncer de próstata, porque provavelmente ele vai beneficiar do tratamento. Se é um paciente com muitas comorbilidades ou já bem idoso, para cima dos 80 anos, por exemplo, então aí nós podemos acalmar um pouquinho, não é preciso andar à procura tanto, e aí faz menos sentido continuar. E, portanto, nós não usamos tanto o cut-off da idade, mas sim de quanto tempo o paciente tem ainda pela frente. Então, pelo menos 10 anos de esperança de vida é o que nós devemos ter em mente para continuar a oferecer o rastreio do PSA, e isso vem discriminado nas guidelines. E, de facto, é verdade que, tendencialmente, quando o câncer aparece em doentes mais jovens, ele potencialmente pode ser mais agressivo e, portanto, nós temos que estar ainda mais atentos nessa fase. E o rastreamento, o PSA, pode ser o PSA total ou precisa solicitar o PSA livre? Eu fico às vezes em dúvida, né? Isso acho que é de ordem prática, né, para os médicos aqui que nos escutam, se é suficiente, porque muitas vezes o gastro, assim como o urologista, ele é o médico de referência para aquele paciente, dependendo da história dele, né? Então, é suficiente pedir o PSA total ou precisa pedir o PSA livre também? Então, uma primeira avaliação, basta pedir contemplar apenas o PSA total. E depois, se vamos precisar de pedir o PSA livre ou de monitorizar o PSA livre durante o seguimento, isso vai depender do valor inicial do PSA total. O que está preconizado é que quando o PSA está abaixo de 4 ou acima de 10, o PSA livre não é assim tão necessário. Ele é-nos útil nesta janela entre os 4 e o 10, ou seja, quando há uma ligeira elevação do PSA, mas que ainda não é assim tão esclarecedora, tão específica, não é? Para cima dos 10 aí nós ficamos com uma certeza maior, ok? Entre os 4 e os 10 é quando o PSA livre deve ser solicitado. E outro marcador que tem surgido mais recentemente também relativo ao PSA, que nos ajuda muito, é a densidade do PSA, ou seja, quanto PSA é que aquela próstata produz, porque o PSA é específico da próstata, como eu já disse, então uma próstata maior, de 100 gramas, por exemplo, é expectável que não produza o mesmo PSA que uma próstata de 30 gramas. Então a densidade do PSA, a quantidade de PSA a dividir pelo volume da próstata é também um marcador muito importante, e nós sabemos, e isso é usado com o PSA total. Portanto, entre os 4 e os 10 faz todo sentido avaliar o PSA livre também.
e a densidade do PSA, saber o volume da próstata para perceber muita densidade é sinal de alerta, deve-nos soar alarmes. Quer dizer que uma próstata pequena está a produzir muito PSA, isso já não é normal. Já é um sinal de alarme. Então, falando nessa parte mesmo de rastreamento, né, pessoal? Isso, na verdade, o rastreamento é diagnóstico precoce. Isso é uma coisa importante da gente entender. Rastreamento, no caso do PSA, do toque retal, que como o Manuel falou, tem esse questionamento na literatura, mas a tendência, o Manuel falou, né, emitiu seu posicionamento pessoal. A minha tendência é continuar usando o toque retal, porque tem casos, nós sabemos, né, que o PSA não é um teste perfeito, né? E que a associação dos dois, talvez a gente consiga aumentar aí a taxa de detecção, né? E pensando um pouquinho no estilo de vida moderno, século XXI, nós falamos, né, do risco, que é um dos cânceres mais comuns entre os homens. Existe na literatura, o câncer de intestino está crescendo muito entre os jovens, né? Nós sabemos muito disso, e tanto é que a prevenção começava aos 50, agora é aos 45 por conta disso. Sei que Portugal é aos 50 ainda, mas no Brasil nós já seguimos a orientação dos Estados Unidos, que é aos 45. No câncer de próstata também tem-se observado um aumento do número de casos? Então, sim, a nível mundial, e quer em Portugal, quer no Brasil, eu fui procurar esses estados também. Sim, o câncer de próstata tem aumentado, sobretudo por uma maior preocupação das pessoas para a saúde e por os métodos de diagnóstico estarem a melhorar, ok? Como eu falei, o PSA é o fulcral desta avaliação inicial. Auxiliado, eu também concordo com o toque retal continua a ser importante no diagnóstico. Como a Stella falou, o seu pai infelizmente tinha PSA normal, mas tinha um tumor bem indiferenciado. Este é o principal grupo de doentes que nos preocupa, tá bom? E por isso é que o toque é importante, mas recentemente a ressonância magnética da próstata tem também melhorado muito, ajudado muito nesta melhoria da detecção do câncer de próstata e, portanto, estamos a diagnosticar mais porque os métodos também são melhores. Não só as pessoas se preocupam mais, mas os métodos também são melhores. Mas, felizmente, o câncer está a aumentar, mas a mortalidade, o dano que ele causa, felizmente, está a diminuir porque nós também estamos a tratar melhor e estamos a tratar mais os doentes certos, aqueles que mais precisam mesmo de um tratamento. E isso tem a ver com a procura dos cuidados de saúde e com a melhoria dos cuidados de saúde. Ótimo, então. Deixa eu perguntar, que a gente está falando bastante dessa coisa de rastreamento, mas antes disso, porque o rastreamento na verdade, depois disso, porque tem muitas pessoas que não fazem rastreamento, né? Então, quando é que o homem pode ou deve desconfiar que talvez ele tenha um câncer de próstata? Quais são os sintomas do câncer de próstata? Então, deve desconfiar, sobretudo se houver o aumento do PSA nas análises, porque a maioria das vezes o normal é o câncer de próstata que está localizado à próstata, ele não dar sintomas. Ele pode dar sintomas urinários, sintomas de esvaziamento, em que o paciente começa com um jato fraco, tem dificuldade em urinar, tem gotejamento, mas isto não é sinónimo de câncer de próstata. Isto é sinónimo de que a próstata está a causar sintomas, mas isso pode ser de causa benigna ou de causa maligna, pode ser simplesmente o crescimento benigno de próstata. É raro o câncer de próstata numa fase inicial dar, por exemplo, o sangue na urina, não costuma dar. Portanto, ele é silencioso, em boa verdade. A maior parte das vezes o paciente é assintomático e, portanto, o diagnóstico parte muito deste não esperar pelos sintomas ao rastreamento na fase antes, exatamente. Muito se assemelha ao câncer de intestino, né? Se nós vamos esperar dar sintoma, já é tardio. Então, precisa realmente o que a gente chama de busca ativa, fazer o tal do check-up, que acho que é tão difundido aqui no Brasil, eu não sei se em Portugal se chama check-up, mas aqui no Brasil, né, geralmente as mulheres buscam a ginecologista, os homens buscam o urologista ou cardiologista para fazer o seu check-up. Sim, e é fundamental pensando em diagnóstico precoce. E aí, o nosso podcast de hoje, né, Candice, é justamente sobre a relação, né, e por isso nós chamamos o Manuel entre o câncer de próstata e o intestino, né? E aí, talvez os nossos ouvintes devem estar se perguntando, tá, mas afinal, como é que é essa comunicação? Olha, tem uma coisa, né? Porque eles são vizinhos ali, tá? Exato! Só para o pessoal entender
que a próstata e o intestino, eles são vizinhos, assim, que eles dividem cerca, inclusive. Tá? Exato, muito bem lembrado, né? Então, a próstata tem uma íntima relação com o reto, com a parte final do intestino. Eles estão, como a Candice falou, grudadinhos, né? Tanto é que Muito. Isso mesmo. então faz muito sentido só pelo fato da proximidade física, né? Anatômica, a gente já faz pensar que sim, que um influencia no outro. E aí, olha que interessante. Na literatura médica, assim como nós está tão difundido o termo eixo intestino-cérebro, né? As pessoas já, grande parte da população já ouviu falar da comunicação do intestino com o cérebro, que o intestino é o segundo cérebro. Também nós temos aqui, isso é algo muito mais novo na literatura, a descrição do eixo intestino-próstata. Claro que a quantidade de estudos científicos ela é menor, mas cada vez mais nós temos estudos na literatura que, né, justamente explicando para nós essa comunicação entre o intestino e a próstata, que vai além dessa questão só anatômica. E uma das relações, então, como é que a próstata se comunica com o intestino? Né? Então, é muito claro que quando a gente pensa assim, quando o paciente faz, por exemplo, radioterapia, a gente avalia muitas vezes complicações ali no reto, locais, né, por conta da radiação. Sim, tem essa questão local da proximidade, mas ela é muito mais a nível celular, e aí vem de novo, como a gente sempre fala aqui, o aumento da permeabilidade intestinal. Então, quando o paciente não tem um intestino saudável, ele tem o que nós chamamos de disbiose, essa desorganização entre as bactérias boas e ruins, o que acontece? Existe um aumento da permeabilidade, aquela barreira de muco protetora do intestino, ela começa a ficar fragilizada. E com isso, substâncias inflamatórias, que vai desde toxinas presentes nas fezes, bactérias que não são boas, que são as bactérias chamadas patobiontes, que devemos ter uma pequena quantidade no intestino, elas acabam penetrando na circulação e para onde vão? E vão ativar toda a parte da cascata inflamatória. Lembrando que 70% da nossa imunidade está lá no intestino. Então, e esse exército de células inflamatórias, elas acabam indo para os órgãos mais vulneráveis. Então, se o homem já tem alguma questão na próstata, alguma inflamação inicial, ou já tem daqui a pouco a questão genética, esse exército inflamatório pode justamente se instalar na próstata. E se sabe que a prostatite, ela é um fator de risco, inclusive, para a prostatite crônica, pode ser um fator de risco, né? Essa inflamação crônica na próstata pode favorecer o câncer de próstata, a hiperplasia, que é o aumento da próstata. Então, essa é uma das vias de comunicação. Mas não é só isso, Candice e Manuel. Temos outras formas também de se comunicar. Então, nós sabemos que o intestino saudável produz os tais ácido graxo de cadeia curta, butirato, propionato, acetato. E esses ácidos graxos de cadeia curta, lá na próstata, também tem um efeito protetor para o câncer. É como se eles fossem anticancerígenos, essa substância. Então, mesmo que eu tenha alguma célula ali indiferenciada, que ela poderia originar o câncer, se o paciente tem os ácidos graxos de cadeia curta, ele pode, de alguma forma, auxiliar nessa apoptose ou seja, como se fosse na morte dessa célula maligna, né, antes dela se proliferar. E tem mais um dado interessante que tem a ver com triptofano. Que triptofano, ela é, na verdade, um aminoácido que vem da nossa alimentação, e aí, realmente, um intestino saudável, ele vai nos ajudar a absorver o triptofano, mas eu achei interessante que lá na próstata, justamente nós temos receptores, né, de triptofano, e isso também pode modular a questão do câncer como um fator protetor. E tem, por último, a questão hormonal, porque a microbiota, nós falamos já aqui no podcast de endometriose, ela participa do estroboloma, ou seja, dependendo da saúde do intestino, da saúde da microbiota, pode ter expressão de uma enzima chamada glicuronidase, que faz toda uma mudança. Beta-glucuronidase. Exatamente, né? Faz com que o estrógeno velho, que deveria sair nas fezes, volte para o corpo. E algo parecido também acontece em relação
aos hormônios masculinos também. Quando o intestino não está saudável, pode ter essa desregulação a nível hormonal. Claro que não é o único fator, né, Manuel, mas também pode contribuir. Então, as vias são essas: é via inflamatória, é via hormonal, né, e é via metabólica. Eu só queria fazer um adendo na via inflamatória, que eu acho que tu até falou, mas eu quero só deixar mais claro. Porque, na verdade, esse estado de inflamação crônica, ele fica sobrecarregando o nosso sistema imune, né? E isso faz com que o sistema imune ele fique desequilibrado, porque ele está sendo sobrecarregado por essas toxinas que estão vindo do intestino que não deveriam estar ali, principalmente as paredes bacterianas, né, os lipopolissacarídeos. E o sistema imune, ele é muito, muito importante nessa vigilância que a gente tem para não ter câncer. Então, quando uma célula se divide errada, o sistema imune que vai lá e fala assim: olha só, tu tá toda torta, te mata ou eu vou te matar. Algumas das coisas vão acontecer, tu não pode continuar te dividindo nesse corpo, né? Então, quando o nosso sistema imune está desequilibrado, está sobrecarregado por inflamação crônica de baixo grau, que é o que está associado com o leaky gut, que a gente já falou que uns virão de vezes, a maioria das neoplasias, elas têm um aumento de risco. Não é que a gente vai ter câncer por causa disso, mas todos nós, durante o dia, a gente vai se dividindo em vários... Nossos tecidos estão sempre se renovando. E muitas vezes, durante o dia, uma célula vai se dividir errado e é o sistema imune que vai lá avisar ela que ela está errada. Então, se o nosso sistema imune não estiver bem focado no negócio, ela vai conseguir fazer essa divisão errada e vai continuar se multiplicando. Então, a parte inflamatória, eu acho que ela tá linkada assim, ó, tipo, assim, casada com essa parte também imunológica, né? Perfeito. Então, como a gente já sabe, eu acho que, não sei se a gente já tinha falado de outras neoplasias aqui. Então, Não, né? e aí, isso é um dado importante, né? Que é relativamente novo na literatura, essa associação de saúde intestinal, de microbiota intestinal com câncer. Hoje nós estamos justamente falando da relação com câncer de próstata, que existe na literatura sim, mas claro que ainda carece de um embasamento científico ainda maior. Mas já tem uma série de estudos que mostram que os pacientes com câncer de próstata têm uma alteração na microbiota intestinal. Eles têm uma menor quantidade de bactérias boas, bactérias protetoras e um aumento das bactérias mais inflamatórias. Mas não é o único câncer que se associa. Claro que o câncer que mais nós temos de forma mais sólida essa associação entre microbiota e a ocorrência de câncer é o câncer de cólon. Não se tem dúvida. O câncer de cólon, temos evidências muito já robustas que nós precisamos sim cuidar da nossa saúde intestinal como forma de prevenção, além de fazer a colonoscopia. Mas tem outros cânceres, Candice, também que têm evidências crescentes. Um deles é o câncer de mama. O câncer de mama também, por todas essas... E as vias são muito parecidas na carcinogênese, na origem do câncer, como eu havia citado anteriormente. O outro câncer seria câncer de fígado, que também nós temos evidências emergentes mostrando que o paciente, então, com desbiose intestinal, nós temos o eixo intestino-fígado, de novo, aumento da permeabilidade intestinal, existe uma translocação de substâncias inflamatórias, como os lipopolissacarídeos, por exemplo. Isso gera inflamação crônica lá no fígado, fibrose e todo aquele processo que a gente já sabe. E aí tem algumas evidências emergentes. Então, o câncer de pâncreas parece que pode ter associação também com a alteração da microbiota intestinal, pela questão do Fusobacterium nucleatum, que é uma das bactérias que estão relacionadas a câncer. E câncer ginecológico também, ovário, endométrio, mas tudo isso ainda é muito novo na literatura. Então, sim, tem essa associação e realmente cada vez mais a gente entende, né, que nós precisamos olhar para a nossa saúde intestinal quando a gente busca prevenir câncer. E esses estudos, eles são muito difíceis de fazer, né? Porque, tu pode pegar a microbiota, vamos dizer, de alguém com câncer de mama e comparar com a microbiota de quem não tem câncer de mama e dizer, olha só, são diferentes. Mas o que veio antes? Claro. Foi a alteração da microbiota que veio antes ou a microbiota mudou numa pessoa que está doente, fazendo tratamento, né? Que emagreceu. Então, são estudos muito difíceis de fazer. Assim, um estudo que seria ideal
é tipo todos os anos tu ir lá, a partir dos, sei lá, 15 anos, todos os anos tu ir lá, doar teu cocô, vendo tua microbiota e te acompanhando pro resto da vida, né? E vendo se essa alteração da microbiota vai prever que tu vai ter alguma coisa ou não, né? Só que não existe esse estudo, tá, pessoal? Isso seria eu, assim, em Harvard, com muito dinheiro sobrando, fazendo um estudo. Mas em relação ao câncer de próstata, eu vi algumas referências, né, que eles fizeram esse acompanhamento da microbiota, principalmente do referente à alimentação dos pacientes, e viram a ocorrência. Então, temos alguns, claro que daí às vezes é uma população pequena ainda, né? Então é difícil nós, né, fazermos essa extrapolação quando é um estudo com uma população pequena e não é a nível, não tem uma amostra de vários países, por exemplo, né? Então, E o que eu acho muito interessante nessa questão de intestino é a resposta ao tratamento, né? Porque isso sim tem muito estudo mostrando que, tipo assim, pacientes que têm desbiose ou que têm alguma coisa assim que está com o intestino que não está legal, eles respondem menos à quimioterapia, à radioterapia, à imunoterapia. Então tem bastante coisa disso de resposta ao tratamento melhorando a parte intestinal do paciente. Isso é bem legal também. até porque 70 a 80% da imunidade do corpo humano está no intestino. E isso tem tudo a ver com a imunidade, né? Então, eu acho que essa informação é sempre chave, né? Para a gente poder entender. Porque tem que fazer sentido para a gente. Quando tu vai, né, diante de um paciente com câncer de próstata fazer o diagnóstico, ele tá tão assim com medo muitas vezes da doença, e o medo faz com que muitas vezes a gente não busque se alimentar bem, a gente entra num modo de estresse. E aí, acabamos, isso impacta na nossa alimentação, isso impacta no sono, isso impacta na disposição para fazer atividade física, e é justamente a hora que o paciente mais precisa, né, Manuel? Sim, isto foi uma mensagem muito, muito importante porque, de facto, dos fatores de risco para o câncer de próstata, o único que nós conseguimos controlar é esta parte. O que é modificável é esta parte da parte do componente inflamatório e mais ligado ao estilo de vida, a uma alimentação saudável, à prática de exercício físico, porque tudo o resto, esse risco já está determinado à partida. O componente genético nós já nascemos com ele, a raça que, por exemplo, os pacientes afrodescendentes têm maior risco, essa já vem connosco, a idade nós não a podemos parar, portanto a idade vai continuar a avançar e o risco vai aumentar gradualmente, onde nós conseguimos intervir e o que nós conseguimos mudar é precisamente esta componente inflamatória muito associada com a alimentação, as carnes vermelhas, os produtos processados, a prática de exercício físico é este componente para baixar o nosso estado de inflamação e melhorar o nosso sistema imunitário, é aqui que nós conseguimos intervir e por isso isto é mesmo muito importante. A epigenética, né? E tem um termo dentro do estilo de vida que a gente fala, uma comparação que eu acho que vale muito aqui. A genética, ela carrega a arma, mas quem dá o gatilho, na maior parte das vezes, é o estilo de vida, que nada mais é do que a forma como nós estamos cuidando do nosso corpo, né? E aí, justamente, eu já sei que a Candice vai me perguntar sobre alimentação, né? Sobre o impacto da alimentação. E aí, claro que, como o Manuel falou, tem questões não modificáveis, não tem como, né? Não tem como brigar. É ok, a minha genética é essa, enfim, mas por outro lado, nós temos muito para ser feito. Muito para ser feito. A genética, cada vez mais a gente sabe que não determina, na maior parte das vezes, o nosso destino. E um grande fator, isso tem muito, tem muito não, tem de todos os fatores do estilo de vida, o que mais tem realmente é em relação à alimentação, né? Alimentação no câncer de próstata. Então, o que a gente deve fazer, né? Pelinha, tu não tá deixando eu te perguntar. Então vamos lá. Eu achei que tu não tivesse o roteiro. Eu tava bem aqui preparada para dizer assim, Estela, me fala uma coisa. Existem estudos mostrando, tá, algum tipo de relação entre a alimentação e o câncer de próstata? Muito obrigada pela tua pergunta. Então vamos lá. Falar disso, né? Exatamente. Então, como hoje eu tô de host, aí eu não sabia se a minha co-host estava preparada, né,
para nós abordarmos algo que hoje na literatura a gente tem tanta informação, vejam, na literatura não, na internet, que eu quero dizer assim, hoje em dia na internet nós estamos sendo bombardeados por um monte de informação e tal, use tal coisa e tome suco de limão todas as manhãs, porque isso vai salvar a sua vida. Gente, vamos lá, o que a literatura fala em relação ao câncer de próstata? Temos realmente alimentos protetores? E a resposta é sim. A resposta é que nós podemos sim, através da nossa alimentação. Não existe um alimento isoladamente, mas existe uma sinergia de nutrientes, uma combinação de nutrientes que vai sim favorecer uma microbiota saudável e à medida que nós nos alimentamos melhor, nutrimos a nossa microbiota, todo esse processo inflamatório que nós falamos aqui, o nosso sistema imunológico, ele tem uma chance menor de se desorganizar. E aí, quais seriam esses alimentos que nós temos mais evidência na literatura? Vejam bem, pessoal, esses alimentos como parte de um todo, de uma dieta diversificada. O que eu quero dizer aqui que vocês vão ouvir quais são os alimentos que têm realmente evidência. A partir de hoje eu só vou comer isso. Não, calma. É o incluir mais. Incluir mais o quê? Tomate. O tomate é rico em licopeno. E o que o licopeno faz? Ele realmente ajuda a reduzir o risco de câncer de próstata por atuar nessa cascata da inflamação. Mas olha que interessante, eu não sabia disso. Como é bom estudar, né? O tomate, especialmente cozido, na forma de molho ou assado, ele aumenta a biodisponibilidade, ou seja, a absorção do licopeno. E a recomendação seria consumir molho de tomate, claro, que não seja processado, tá? Que não é aqueles enlatados, não é aqueles industrializados. O molho de tomate, de preferência, caseiro, sem aditivos químicos. Então, o ideal seria incluir o tomate assado, o molho de tomate, umas 2 vezes, pelo menos, na semana. O tomate cru também ajuda, mas a gente consegue ter uma melhor absorção dessa substância que sim, que pode nos ajudar na prevenção do câncer de próstata. Que mais? Os vegetais crucíferos, quais são eles? Brócolis, couve-flor, repolho e couve. E olha que interessante, Candice e Manuel. Nós sabemos que os vegetais, os legumes, os vegetais crucíferos, são aqueles que geram gás na barriga, que gera distensão, né? E o paciente muitas vezes corta da dieta. E é justamente os compostos, que é o sulforafano, que dá essa tendência à fermentação, é que tem essa parte protetora, inclusive no câncer de próstata. Então, na verdade, a fermentação produz ácido graxo de cadeia curta. Exatamente, né? Que é o principal deles é o butirato, que tem essa ação antitumor, né? Então, e aí eu achei interessante o artigo que eu li, ele fala assim, é importante nós colocarmos o crucífero, mas é importante a gente mastigar bem. E aí vem sempre o que a gente fala, que uma coisa está conectada com a outra. Eu preciso mastigar bem a couve-flor, o brócoli, a couve, o repolho, para que eu consiga melhorar a absorção desses compostos. Porque senão, se eu não mastigo bem, vai chegar em pedaços quase inteiros e o nosso intestino não vai conseguir extrair essas substâncias benéficas. O terceiro alimento que pode nos ajudar, não só, e aí que eu acho tão lindo isso, não é só para prevenção de câncer de próstata, é para prevenção de câncer de intestino, de mama, e uma série de doenças, né, que a gente já falou aqui no podcast. Os peixes gordos, né, os peixes ricos em ômega 3. E nisso, né, lá em Portugal, vocês acabam tendo uma vantagem, né, Manuel? Nós não temos aqui essa possibilidade, principalmente do salmão, né, o salmão do Mediterrâneo, nós não temos aqui no nosso país, né? Mas a gente pode sim comer outros peixes, como a sardinha, que também tem a cavala, e o ideal seria comer 2 a 3 vezes por semana, segundo a literatura. Chá verde
como nós já falamos aqui também, ele tem as catequinas, que também pode ter um fator protetor. De novo, né? Claro que tudo dentro de uma alimentação saudável. Vou tomar um chazinho, ao invés de... Eu quero ficar mais acordado depois do almoço. Quem sabe eu troco o café por um chá verde? Então, fazer algumas mudanças no dia a dia pode realmente nos ajudar. As leguminosas, que a gente sempre fala, feijão, lentilha, grão de bico, elas têm os fitoestrógenos, que estão associados à prevenção de câncer de próstata também. E aí eu digo, né? A gente fala aqui de reduzir talvez o consumo da carne vermelha, a gente não precisa excluir, mas o que eu sempre falo para meus pacientes, inclui mais feijão no prato. Automaticamente o espaço que a carne vai ocupar vai ser menor. Então, eu digo sempre, incluir mais. Não tem tanto essa necessidade de excluir. Mas à medida em que eu incluo esses alimentos mais saudáveis, vai me ajudar a ter realmente uma alimentação que vai ser mais protetora. E por último, então, tem o café. O café, claro que não tem tanta evidência, mas parece que 2 cafés por dia pode também nos ajudar na questão da microbiota intestinal. A gente já falou isso aqui também, né, Candice? Você não pode realmente tomar em excesso. Então, seriam esses. E aí, tentar reduzir principalmente o consumo das carnes processadas. Salame. Isso que eu ia falar, porque, na verdade, as carnes processadas, elas são carcinógenas do tipo 1, né? Exatamente. Daí, quando fala ali de prevenção de câncer de próstata, a primeira coisa que me apareceu, assim, quando eu fui pesquisar, foi reduzir carnes processadas, que são carcinógenas tipo 1. E a carne vermelha fica como é considerado também um carcinógeno, né? Daí tipo 2. E daí fica assim tipo assim, uma dúvida se tá ou não tá associado com aumento de risco. A carne processada não tem muita dúvida, a carne vermelha tem, né? Então eles pedem assim para reduzir o consumo, mas não precisa cortar, mas reduzir o consumo. Não sei, Manuel, se tu leu mais do que a gente sobre isso, né? Vamos lá, vamos. Sim, mas sobre microbiota, eu acho que vocês já deram aqui um incentivo à saúde pública muito grande, porque de facto foi aqui uma lista muito boa da Stella. E sim, a alimentação e estas comidas processadas, as carnes vermelhas, sobretudo processadas, estão muito implicadas no aumento da inflamação e nós devemos evitar. Nós devemos evitar porque isto não é só para a próstata, é para a saúde em geral. Acho que essa é a mensagem mais importante. Como a Candice disse há pouco, que o paciente não vai ter câncer de próstata porque comeu muito salame. Mas isso não vai, de certeza absoluta, ajudar na situação. Portanto, é reduzir. Acho que sim. E outro fator que está muito aliado a isto e que se calhar a Stella ia acabar por falar neste alinhamento é associar a isto tudo a prática de exercício físico, porque há vários estudos a mostrar o efeito protetor que a atividade física regular tem para algumas neoplasias e inevitavelmente está ligado a isso por melhorar o nosso estado inflamatório. Deixa eu te perguntar uma coisa, Manuel. A obesidade não é fator de risco para câncer de próstata? Então, ela não é um fator de risco linear, como está tão bem estabelecida, por exemplo, no tumor de rim. No tumor de rim, nós sabemos que a obesidade aliada à hipertensão e ao tabagismo é um dos principais, são os 3 principais fatores de risco centrais no câncer de rim. Na próstata isto não está muito bem estabelecido, mas o que tem um grande componente é o síndrome metabólico e, portanto, cada um dos seus componentes, a diabetes mellitus, a hipertensão, a obesidade, a hiperuricémia, tudo isto no conjunto, neste bolo total, vai ser um fator de risco para câncer de próstata. Agora, individualmente, dizer que é um fator de risco bem estabelecido é difícil, mas vai contribuir. Porque a obesidade ela causa um desequilíbrio hormonal no nosso corpo, né? Isso mesmo. Exatamente.
E eu li que, na verdade, os pacientes obesos, eles têm menos testosterona, eles têm mais estrógeno e maior atividade da aromatase, né? Então, existe todo esse desequilíbrio, né? A nível hormonal que favorece. E depois, ainda para mais que os pacientes obesos são aqueles que normalmente vão ter mais complicações durante o tratamento. A cirurgia é mais difícil, a radioterapia traz mais efeitos laterais, portanto, esses vão ter menos condição física para suportar os tratamentos. Por exemplo, simplesmente o levante do leito, o sair do leito no pós-operatório vai ser mais difícil no paciente obeso, portanto, até o impacto na ajuda que pode dar depois no tratamento, na forma como nós fazemos o tratamento, a cirurgia é mais difícil no paciente obeso, portanto, até nisso estamos a ganhar já, estamos a tirar passos à doença se tirarmos estes componentes, se combatermos a obesidade. E aí vem o estilo de vida, né? Como a gente já falou um pouco aqui, né? E claro que a alimentação, quando a gente fala em estilo de vida saudável, o primeiro item que a gente pensa é na alimentação. E realmente uma alimentação saudável, como nós falamos, ela sim, ela assume um fator protetor. Tem um estudo, inclusive, que eu li que mostrava que uma alimentação rica principalmente em carnes, ela aumentava em 30%, não, 50% o risco de câncer de próstata, e uma alimentação com a base, veja bem, não é vegetariana, uma alimentação com base mais em plantas, né? Então, com a base, o arroz, o feijão, a salada, os legumes. E aí, claro que uma quantidade menor de carne ela tinha um fator protetor bem significativo, em torno de 20% a 30%. Então, vale a pena investir nessa alimentação colorida no prato, né? Trazer mais cor para o prato, para o dia a dia. Mas a atividade física, como o Manuel falou, também é importante. E olha que interessante, nós temos inclusive estudos de meta-análise, que é um conjunto, eles avaliam um monte de estudos e para ter uma relevância maior científica. Mostra que a redução de câncer de próstata em homens fisicamente ativos vai de 10% a 30%. E aí, os homens fisicamente ativos, o que acontece? E aí o ideal seria 150 minutos por semana. Fisicamente ativos, os estudos consideram isso, 150 minutos por semana no total. Então, vai somando, né? 30 minutos 5 vezes na semana, por exemplo, já fechou 150. E o mecanismo é a redução da inflamação, melhora a sensibilidade à insulina, que a gente sabe que quando a gente tem mais massa muscular, a gente consegue diminuir a resistência à insulina. Tem toda uma parte de modulação hormonal que o exercício favorece. E eu lembro muito agora, né, quando eu estou falando do exercício, no congresso do estilo de vida do ano passado, um endocrinologista foi falar sobre o impacto da atividade física na parte da saúde do homem, e ele trouxe um estudo muito legal, que era assim, na questão toda, né, da disfunção erétil. Era um estudo que comparou o benefício de atividade física 3 vezes na semana versus os medicamentos que se usa para disfunção. E foi igual. Então, ele falava justamente, se o paciente está com dificuldade de motivar ele a fazer exercício físico, fala isso, que tem um impacto na saúde do homem como um todo, na prevenção de câncer, mas também nas questões de disfunção erétil. Então, vale a pena se dedicar à atividade física, né? E vai convencer ainda mais o homem a praticar exercício físico, sem dúvida nenhuma. Verdade. Depois e como eu falo para os pacientes, já falei aqui no podcast também, a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente tem que estar bem preparado para a nossa velhice. E o exercício físico é um alicerce para a gente ter um corpo saudável quando for idoso. Não tem como ser um idoso saudável sem massa muscular. Então, tá tudo junto, né? Perfeito. E aí tem um outro fator do estilo de vida que acaba favorecendo o câncer de próstata, que é o tabagismo. E é algo muito importante nós falarmos aqui no podcast. O Brasil estava muito bem nos índices de cessação do tabagismo. Estava assim, em termos de... Eu revisei, né, recentemente no Congresso, teve uma mesa, inclusive, de uma médica de Portugal, né, lá da Sociedade Portuguesa de Estilo de Vida, e ela mostrando que no Brasil nós estávamos assim, num programa de combate ao tabagismo muito legal até chegar o cigarro eletrônico.
E, infelizmente, no nosso país, e isso é uma tendência mundial, de um crescente número de pessoas que estão usando cigarro eletrônico. E Então, jovens. jovens, mas não só jovens, diferentes faixas etárias, mas principalmente os jovens. E o interessante, eu não tinha me atentado para isso. Muitos não há. Quando tu pergunta assim, o senhor fuma? Não. A gente tem que começar a perguntar, e o cigarro eletrônico? Porque para muitos ainda o cigarro eletrônico não é fumar. Olha que interessante. Verdade. Claro que é um mecanismo de alguma forma de negação, mas eles não. Então, a gente precisa perguntar isso, nós médicos, nós profissionais da saúde, quando vai abordar o tabagismo e o cigarro eletrônico. Aqui na Serra, por exemplo, muitas vezes o gringo, ele não considera, quando a gente fala sobre álcool, o senhor ingere bebida alcoólica? Não, doutora. E o vinho? Porque para o gringo que está desde pequeno acostumado a tomar vinho, o vinho é alimento, o vinho não é bebida alcoólica. Então, veja como é interessante. E o tabagismo, ele está associado, sim. Os fumantes têm cerca de 20 a 30% maior risco de desenvolver câncer de próstata em relação aos não fumantes. Isso. E O tabaco é um fator de risco bem estabelecido, sim, também. eu posso, Candice, seguir falando os outros fatores do estilo de vida que influencia? Pode, mas a gente tem 10 minutos. Então, Tá, pode assim, deixar. muita calma nessa hora. Então, eu já falei da alimentação, eu já falei do tabagismo, o sono. O sono também, a privação do sono está associado ao maior risco, justamente pela questão da privação da melatonina, que nós falamos que tem um efeito protetor também, e essa desregulação do sistema imune que acontece quando a gente não dorme bem. O estresse crônico é um importante fator para o câncer de próstata e para outros cânceres também, e para as doenças crônicas como um todo. E temos aqui a questão da vitamina D. A vitamina D, o que os estudos falam? Não existe evidência que deva estar níveis acima de 30. Os pacientes, muitas vezes, eles chegam no consultório e me dizem, doutora, minha vitamina D tá 35, tá baixa, né? Isso, de novo, né, né, muitas vezes escutou na internet um profissional falando que tem que ter níveis tal de vitamina D. Pessoal, a vitamina D parece ter realmente um benefício, mas em níveis não acima de 30. Não precisa ter mais do que isso, pode ser até tóxico, né? Então, a gente tem que cuidar com a hipervitaminose. Então, a gente tem que cuidar com essa... Eu acho que em Portugal também está acontecendo esse movimento das pessoas tomarem muitas vitaminas, muitos suplementos, e muitas vezes desnecessários, que podem até serem prejudiciais para a saúde, né? Mas, e o principal é essa sinergia de fator. É eu comer bem, é eu dormir bem, é eu me exercitar, é eu conseguir ter mecanismos para gerenciar o estresse, que vem desde terapia, respiração, a própria atividade física no manejo do estresse, fazer pausas. Eu vejo que para mim no consultório é muito importante das 10 às 10h30 ter o meu intervalo. Eu preciso pausar, eu sou ser humano, eu preciso parar um pouco, porque senão a gente realmente entra no modo de estresse crônico, de estar sempre naquele modo luta e fuga, sempre reagindo, né, às demandas do mundo. Pronto, Candice. Falei de todos os fatores. Não, tu esqueceu das conexões, tá? Até eu tô sabendo do estilo de vida. Você esqueceu das conexões de ter relações saudáveis. Perfeito. Que é um dos fatores tão importante quanto, né? E aí vem um estudo aí, claro, que daí não é específico de próstata. Esse é um estudo de Harvard, um estudo lindo, que mostra, que acho que vocês já conhecem esse estudo, que o maior preditor de envelhecimento saudável é a qualidade dos relacionamentos aos 50 anos. Então, quem está satisfeito com seu casamento, com os seus relacionamentos aos 50 anos de idade, ele tem uma chance maior de chegar aos 80, aos 90 com mais saúde. Isso é muito legal. Viu? Legal. Então quer dizer que até os 50 dá para, né? Nós que estamos aos 40, a gente tem que cuidar muito bem dos nossos relacionamentos, né? Uma não é mais jovem que nós, mas é sempre importante. Então, pessoal, de novo, não existe pílula mágica para um problema complexo, que é o câncer, por exemplo. Eu vou comer tomate todos os dias agora para prevenir câncer. Não é isso.
mas é incluir esses alimentos saudáveis, é incluir o exercício, é incluir a pausa, é incluir o descanso no nosso dia a dia. E eu acho que talvez dos nossos grandes desafios é o fator tempo, como eu gerencio o meu tempo. Enquanto eu, Estela, não me coloquei como prioridade número 1 na minha agenda, eu não tinha tempo para pausar, eu não tinha tempo para comer saudável, eu não tinha tempo para dormir. Pelo menos para mim, assim, eu precisei olhar na minha agenda e ver o que está em excesso aqui. O que eu posso tirar para eu voltar a ter um tempo que seja meu, que eu possa usar da forma como para mim faz sentido, para poder cuidar da minha saúde, né? Não sei para vocês no dia a dia, né? Como é que está sendo... Porque é muito bonito na teoria, né? O caminho da saúde do homem é comer bem, é se exercitar, é viver menos estressado. Isso não precisava nem estar aqui eu escutando o podcast, mas como que é para vocês aí no dia a dia administrar isso, né? Para mim é bem difícil. É que o Manuel tá numa fase diferente na nossa, né, Estela? Ele tá começando agora a vida profissional dele, né? Então ele vai Perfeito. se mudar de cidade agora. É tudo muito novo. Então, assim, ó, Manuel, agora é hora de trabalhar, viu? Eu sei. Exato. Tá? Fizemos muito isso já, né? Sim, Exatamente. Agora é hora de trabalhar. Depois tu começa assim, ó, o que que eu vou parar as arestas? Agora é hora de tu ir com tudo e depois vai parando a aresta, né? sim. Agora é fase de estar no auge. Agora tem que lutar, tem que dar tudo. É isso Exato. mesmo. E eu acho que isso é uma coisa bem importante que a Candice falou. De tempos em tempos a gente parar para reavaliar. Porque senão a gente se acostuma, né? Eu lembro disso, assim, claro que no início também, comprar casa e vamos lá, e conseguir construir a tua carreira, ocupar o espaço, mas e depois, aí quando as coisas já paguei a casa, já tô, os grandes, eu digo, os grandes investimentos foram feitos, tá, e agora? Será que eu preciso continuar trabalhando tanto assim? Tem pessoas que não têm como escolher, mas, por exemplo, eu sou autônoma. Eu posso escolher, né? E várias pessoas hoje em dia já estão nessa busca de tentar ter esse certo equilíbrio, né? Então, é importante, sim, a gente reavaliar, né, Candice, como tu falaste, especialmente Sim. depois dos 40 anos, fazer a nossa poupança de saúde, né? E aí, Estelinha? E eu gostaria de convidar o Manuel para deixar a mensagem final desse nosso podcast. Muito obrigado. Então, só dizer que, de facto, para os homens cuidarem da sua saúde, tendem a ser tão descurados, menos preocupados que a mulher, procurarem o urologista, procurarem o seu médico de referência e, sobretudo, a partir dos 50 anos. Não esquecer do câncer de próstata, mas também fazer o check-up, como a Stella falou, que em Portugal também nós usamos o mesmo termo e as pessoas costumam ter esse cuidado. Normalmente, pessoas, digamos que economicamente menos desfavorecidas tendem a ser mais desleixadas e, portanto, é importante deixar esse apelo a que também os médicos vão atrás do seu paciente. E, sobretudo, em Portugal, em que funciona tudo muito à base do SUS, o nosso Serviço Nacional de Saúde, é importante o médico ir atrás do seu paciente e, se o paciente não procura o médico, deve pelo menos o médico procurar o paciente e oferecer o rastreio do câncer de próstata, o rastreio das outras doenças. E não se esqueçam de comer bem. A Stella fez aqui uma excelente lista de alimentos que nós podemos privilegiar, não temos de começar só a comer isso e deixar de comer outra coisa, mas o que nós devemos privilegiar. E façam exercício físico e descansem. Parar é importante. O trabalho torna-se um vício às vezes porque então, se nós gostarmos daquilo que nós fazemos, pode se tornar um vício perigoso e às vezes pode ser difícil saber quando é que é o limite certo, a altura certa para parar. E ter que parar não é embaraço, nem é vergonha, acontece a todos. Já me aconteceu a mim durante a residência, eu tive de parar, portanto, pensem primeiro em vocês para depois poderem cuidar dos outros. Maravilha! E é justamente essa abordagem
de nós cuidarmos de nós mesmos como um todo, como nós cada vez mais a gente sabe, né? Saúde da próstata, ela requer o olhar para a minha saúde. O que é, afinal, ter saúde? Segundo a Organização Mundial, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Então, para as pessoas, para os homens que não têm câncer de próstata, olhem para a sua saúde. Cuidem, então, do físico, do mental, do social. Para os homens que têm o diagnóstico de câncer, também olhem para a sua saúde, para o seu estilo de vida, porque, como nós falamos aqui, se alimentar bem, se exercitar durante o tratamento, conseguir perder peso, vai sim impactar tanto na resposta ao tratamento quanto na chance de doença avançada, de metástase no futuro. Então, o estilo de vida deve ser visto, sim, em diferentes momentos da nossa vida. E para os médicos, eu acho assim, às vezes, como o Manuel falou, os homens eles têm muita resistência aí no médico. Eles vão por alguma coisa, tipo assim, vai lá para consultar comigo porque a família tá enchendo o saco, tem que fazer uma colonoscopia. E daí tu olha, o cara tem 55 anos, daí tu pensa assim, já fez o PSA? Não custa nada também a gente pedir o PSA para ele, né? Perfeito, então, exato. É isso. Eu acho que para os médicos a gente também tem que se ligar que quando o homem passou dos 50 anos, que nem eu e Estela, a gente está ligada, que a partir dos 45 tem que fazer rastreamento para câncer coloretal, a gente também pode se ligar que a partir dos 50 tem que fazer rastreamento para câncer de próstata, né? Perfeito. Candice, vamos deixar os nossos contatos então? Onde que o pessoal nos encontra? Tá, eu tô no Instagram, no candicecrumel.gastro. E também tem o Instagram do Gastrotalks, que é gastrotalks_. Manuel, como é que os nossos ouvintes te encontram? Então, eu não sou muito ativo nas redes sociais ainda, tá? Mas podem me encontrar em Portugal. Aconselho a visitarem a bonita cidade de Aveiro, que é para onde eu me vou mudar recentemente. E deixo o convite a visitarem Portugal. Olha, se eu for para lá, eu vou mandar mensagem pro Manuel, Tá, para fica aguardado. servir de rosto Fica da aguardado. cidade. E Combinado. vocês me encontram no Stella Marini Gastro no Instagram. Muito obrigado, Manuel, pela tua participação no 49º episódio do Gastrotalks. Até a próxima, Candice. Até a próxima, Até a próxima. Manuel. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.